Muito, muito bom dia. Boa tarde, boa noite. Lindezas, caso é o seguinte, chegamos no nosso 14º dia e eu vou te falar que esse dia mexeu um tanto comigo. Oi, Helena, bom dia. Esse dia mexeu um tanto comigo. Fiquei me relacionando aqui com os vazios da minha alma. Lembrando até do desafio que eu dei para vocês, né? De observar os vazios, para a gente contemplar os espaços vazios, para a gente poder enxergar aquilo que tem de espaço em nós. Bom, 7 primeiros dias do livro, a gente fez um embasamento do 8º dia até agora, o 14º dia, né? São mais 7 dias, que ele está falando do primeiro do primeiro do primeiro propósito humano, que é agradar a Deus, né? Ele está trazendo isso nesses 8 dias e cada dia ele trouxe uma forma, uma estratégia, enfim. Bom dia, Gi, bem-vinda. A Lena escreveu Poderosa Veste Rosa. Ai, Lena. E, e aí, a gente chegou num dia que ele fecha esse ciclo desses 7 dias aqui. E aí ele trouxe um ponto, né? Que aqui nesse 7º dia eu encerraria o livro de novo. Foi essa sensação que eu tive, né? Olha o poder do 7, né? O poder dessa totalidade, né? Hoje eu daria por encerrado o livro de novo. 7 dias. E aí ele fala, quando Deus parece distante, muitas vezes a gente tem essa percepção de estar só, remando só. Será que só eu sinto isso ou vocês também? Parece que o nosso empreender não está nos levando para onde a gente gostaria. Parece que todo o nosso entorno fica naquela expectativa, como se nós estivéssemos numa arena e existe toda uma plateia por fora. Só que quem está lá na arena é só quem está no campo de batalha, quem está no campo da experimentação. E aí, muitas vezes, a gente sente... Bom, eu sinto isso, muito, assim, ó, muitas vezes. E eu vou contar uma coisa para vocês. Por que isso aqui mexeu tanto comigo, né? Esse movimento do transitar do relacionamento para falar de empreendedorismo, focando nesse olhar, porque para mim é uma... Eu me sinto mesmo inconformada, uma inconformidade que me move, assim, que é esse ponto da violência. E tem já um ensinamento que diz que por trás daquela sua grande dor é onde está o seu servir, é onde vai transbordar na vida do outro e é onde você vai frutificar, você vai viver abundância. É a partir da sua transformação. E é a partir da transformação daquela dor que você sentiu, entende? Então, isso mexeu muito comigo porque por muito tempo, olha, hoje o Google, não sei se para vocês aparecem, o Google às vezes traz aquelas memórias de foto. E o Google trouxe hoje para mim uma memória de um... Tinha assim escrito romper, era o nome que tinha, e tinha uma árvore, né? Inclusive foi lá, naquela ocasião que eu comprei essa árvore aqui, ó. Porque essa árvore, na minha imagem mental, quando ela apareceu para mim, ela apareceu como uma mão, formato de uma mão. O tronco era os nossos braços, assim. E, e aí aqui colhia-se frutos. E aí foi quando eu acessei essa sabedoria das funções. Quais são os frutos que eu estou colhendo na minha própria vida, na minha relação comigo? Quais são os frutos que eu estou colhendo, né? Na minha relação quanto esposa? Quais são os frutos que eu estou colhendo na relação quanto mãe, quanto trabalho, quanto família de origem? Quais são os frutos que eu estou colhendo?
o que está o que está por trás, porque todo fruto ele vem de uma raiz. Aí quando eu olho para os 3 P's, enfim, foi há 2 anos atrás, foi quando conectou muito Lé com Cré aqui do meu lado. E aí, nesse movimento, eu tinha criado naquela época uma mentoria para empreendedores, para mulheres empreendedoras que tivessem trabalho manual artesanal. Boleiras, costureiras, manicures, enfim. E eu fiz várias propostas para as pessoas mais próximas de mim. A manicure que eu ia, o salão onde ela tem lá a cabeleireira, ela, a depiladora, não sei o quê. Eu fiz uma proposta para o meu próprio cabeleireiro. Eu fiz uma proposta de fazer um test drive com essas pessoas. E o meu cabeleireiro foi o único que aceitou. Estou falando lá de 2022, isso, né? E aí ele aceitou e ele foi colocando em prática as coisas que eu fui propondo para ele a partir dessas conexões do que eu vivi no meu empreender e como que eu estava transferindo esse conhecimento para ele. Em 1 ano ele comprou uma casa, que era o sonho da vida dele. Ele mudou o layout do salão dele. Ele fez várias mudanças assim de posicionamento na vida, colocando em ordem o guarda-chuva das funções. Só que lá naquela ocasião eu estava com uma mentora, na época, que ela falou que o que eu estava idealizando era muito grande para mim. Presta atenção. Já comecei, né? Já comecei aqui a me emocionar. E aí eu coloquei aquilo no meu coração, porque quando a gente está diante de uma pessoa que a gente admira, que parece maior que nós, que alcançou lugares, eu estava numa postura de receber uma orientação de uma pessoa, né? De alguém que já alcançou um resultado, né? Então eu me coloquei na presença dessa mentora, participei com ela ativamente, fiquei 1 ano bem coladinha dela e os meus resultados só voltaram para trás. Aí eu achei que tinha algo errado comigo. Falei, acho que esse não é um sonho que é para ser para mim. Eu acho que ela tem razão. Olha só o poder da influência na vida de uma pessoa. Bom, aí eu me distanciei dessa pessoa, me distanciei dessa mentora, não segui mais, não sigo nem nos conteúdos gratuitos, não sigo mais. Eu preciso me reencontrar, né? Porque eu fiquei me sentindo perdida. Bom, eis que quando eu chego diante desse capítulo, que Deus parece estar distante, tô eu aqui nessa, porque daí eu saí daquele movimento, né, e fui me foquei em ser especialista de relacionamento, né? Me tornei especialista de relacionamento. Não que eu não saiba, né? Vocês já sabem, já conversamos sobre isso. Deixa eu só ativar o modo não perturbe aqui, porque fica pipocando mensagem, não me distrai. Então eu aprendi a me relacionar, eu aprendi a me posicionar. Muitas coisas eu vivi ao longo desse meu desbravar. Só que o método que nasceu, que eu recebi, né? Eu costumo dizer que eu recebi um download, é de verdade grande. É um projeto muito maior que diz respeito a uma cooperativa. Talvez você já tenha me ouvido falar sobre isso. Mas vem de encontro com o empreendedorismo feminino que fortalece financeiramente e emocionalmente mulheres para elas se posicionarem. Foi isso que eu vivi na minha vida. Foi o meu empreender, foi a minha relação com o dinheiro. E eu não estou falando só de empreender, de ter algo próprio. Eu empreendi mesmo estando na CLT. O intraempreendedorismo também é uma qualidade desenvolvida numa capacidade humana de você empreender numa CLT. Tipo, a Dani está aqui. A Dani trabalha numa CLT. Ela pode ser empreendedora naquilo que ela faz dentro do trabalho dela. Então, a mentalidade empreendedora, a mentalidade de criar. O que é um empreendedor? Se a gente olhar, dá um Google, vai dizer lá que empreendedor é alguém que cria novas soluções para problemas já existentes.
Isso é empreender. Então, você pode criar novas soluções para problemas existentes na empresa que você atua, ou você pode criar novas soluções para problemas existentes na vida. E aí, esse empreender, ele nunca saiu de mim. Qual é o meu movimento dentro do empreender? O que eu fiz dentro do trabalho da CLT? Eu empreendi na minha própria vida, colocando em ordem guarda-chuva das funções, para me sobrar tempo, energia, dinheiro, para eu poder fazer novas coisas daquilo que fazia mais sentido para o meu coração. Aquele lugar não me cabia mais. Eu já vi uma gaiola aberta. Muitas vezes, quando eu ia para lá, inclusive, nesse meu último trabalho, até eu entender tudo o que estava acontecendo, eu não sei se vocês já leram aquele livro Em Busca de Sentido, que é do Viktor Frankl, e ele é um sobrevivente de campos de concentração. E aí, quando eu li aquele livro, eu estava nesse meu movimento de descobrir o meu propósito, né? Que eu falava, não é possível que eu vim para essa vida só para pagar boleto e ficar presa nessa CLT 9 horas, 10 horas por dia. Não é isso para mim. Eu me senti inconformada com aquilo. Do mesmo jeito que quando eu passava na rua, já aconteceu isso, real, assim. Meu impulso é tão grande para isso que eu vi uma rodinha, por exemplo, passando na frente de uma escola, que na real eu não estava nem passando, eu estava indo buscar minha filha na escola, uma roda de meninas e duas se pegando no meio da roda. E aquela gritaria, não sei o quê. Eu parei, peguei o capacete na minha mão, falei, se alguém me avançar, eu vou arremessar esse capacete, mas não vai bater. A outra estava caída no chão e a outra chutando. Ninguém fazia nada. Aí eu pego, saio da minha moto, vou lá com o capacete na mão, arranco aquela menina da roda, ponho ela na minha moto, enfio o capacete nela, falo, onde você mora? Essa inconformidade com a violência e que ninguém faz nada. Então isso está dentro de mim, isso me move. Tipo, se eu falar qual é o meu maior objetivo de vida, é reduzir a violência no país. Não é possível. Para mim não cabe. Agora, como que eu posso fazer isso? Por que isso é tão latente em mim? Porque eu vivi. Entende? É na minha dor. E aí, quando eu vou nesse movimento, inúmeras pessoas falam para mim assim: você vai brigar com gente grande, você tá mexendo em vespeiro. E aí, o que aconteceu ao longo desses 2 anos? O medo. O medo me paralisou. Por quê? Porque quando eu falava o que eu queria, o que eu sentia, o que eu via, o que eu percebia, tinha um homem que me mandava engolir o choro e me mostrava uma cinta. Era o meu pai. Quando eu olho para esse movimento e olho para reduzir a violência, é preciso mexer na raiz. Quem é a raiz? É os 4 P's, que não são mais 3, né? Pais e parentes, padres, pastores e líderes religiosos, professores e a pátria. A Lei Maria da Penha não funciona na sua totalidade, ela só funciona para o pós-agressão. E o antes, e a prevenção? Quanto dinheiro é desperdiçado para pós-agressão? E o antes? Está na base, está na educação, está no ambiente. Está no ambiente que essa criança é desenvolvida, essa menina que vai se tornar uma mãe narcisista, machista, porque a sociedade é assim. Então, quando ele diz aqui, parece que quando Deus parece distante, muitas vezes, e aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, que para mim, assim, não é nem que Deus está distante. Porque lembra que a gente falou que Deus se relaciona com a gente por meio das pessoas? São as pessoas erradas entre aspas, tá? Mas são as pessoas que nós muitas vezes estamos colocando no nosso caminho, que não está sendo a representação daquilo que é maior. Aquelas pessoas que estão muito mais amedrontadas do que você e quer fazer você parar, como essa mentora fez comigo há 2 anos atrás.
Quem sabe se eu tivesse colocado minha boca no mundo desde 2 anos atrás, quando isso deu download para mim, quando eu comecei a falar coisas disruptivas e sendo atacada assim, quem sabe desde lá eu já estaria em outro nível de desbravamento. Tem um projeto guardado na minha gaveta que eu nem lembro como. Amor, como que fala quando vai fazer um aditamento da lei lá que você falou? Quando faz um aditamento da lei, quando faz aquele negócio da lei. Tem um negócio que eu nem sabia que existia e o Marcel falou para mim que existia quando você faz uma interpretação da lei, eu não lembro o nome, mas eu falo que eu quero fazer esse movimento com relação à Lei Maria da Penha, no movimento preventivo. Com certeza, Gi. Com certeza. Eu acredito nisso. Que tudo tem que ser, tudo é como tem que ser. Não tô nem falando mal da minha mentora aqui, eu honro a vida dela na minha. Mas é muito desse movimento da gente não conseguir encarar, que eu quero trazer aqui para vocês, é isso. É muito da gente, muitas vezes, a gente não conseguir encarar esse deserto. Porque nós não fomos treinadas para deserto. A gente está habituado a viver em bando. Só que o que acontece? Olha só. Lembra que eu falei para vocês do ser, fazer para ter? Aqui, ó, quem é você? Quem é você? Quem você é no nível da identidade, é o ser. O que você faz está no nível do fazer. Para ter algo. O que acontece muitas vezes? Ó, eu até desenhei aqui algumas pessoinhas, assim, alguns bonequinhos. A árvore do conhecimento, muitas vezes, está no meio das pessoas e das relações que a gente já sabe como lidar. Quando a gente quer avançar na direção daquilo que a gente quer, tem esse vazio aqui, ó. Entre aquela pessoa que já está vivendo algo que eu gostaria e as pessoas que estão aqui na minha base de conhecimento. Essas pessoas, quando você dizer que você quer avançar naquele lugar, elas vão fazer esse movimento para te proteger. É um movimento de amor cego. Só que até você encontrar pessoas que se conectem com aquilo que você genuinamente quer, você vai viver esse vazio, essa escuridão na sua alma. Porque parece que Deus se distanciou. Mas é porque você ainda não encontrou as pessoas que estão na mesma frequência que você. Está saindo de um nível de frequência. Essa distância entre esta frequência e essa tem um vazio. Aqui entra o ponto da fé. Até coloquei aqui a fé, ó. O que é fé? Na direção daquilo que você quer ter. Força e foco e esforço. Foco e esforço. Se você está focada e você está fazendo o seu melhor hoje, não importa quanto tempo demore, você vai alcançar aquilo que você está almejando. Porque se Deus plantou essa semente no teu coração, é porque aí está o teu tesouro. Então a gente precisa prestar atenção nesse movimento. Quanto que eu me deixo influenciar pelo meio quando o meio quer me proteger demais. Como eu me sinto cuidada quando o meio quer me proteger demais. Presta atenção. Uma coisa. Contei para vocês há um tempo atrás, há uns dias desses, aqui na live. 81% da população brasileira se declarou cristã. E o Brasil é o 5º país mais violento em índice de feminicídio. Tô falando de mulher. Ele não é, eu não sei da violência total, porque eles fazem avaliações de diversas formas.
mas no índice de feminicídio, o país é o quinto mais violento. Aí eu olho para os índices da Delegacia de Defesa da Mulher. As mulheres que ficam nas relações abusivas, de violência, o maior, acho que é o segundo maior motivo, ou o primeiro ou segundo maior motivo, agora não lembro do anuário atual. Em 2022, o anuário de 2022, o motivo número 1 era dependência financeira. Aí foi quando eu falei, eu me fortaleci financeiramente, ainda vivendo a relação abusiva, empreendendo com os chocolates, com os doces, com o bolo, fazendo e acontecendo, trabalhando na CLT, dividindo meu tempo, para poder me fortalecer financeiramente, porque falem o que quiser, uma pessoa que, por isso que o pilar central da vida é o trabalho, uma pessoa que tem a renda que a mantém, ela não vai ficar com medo de passar fome. Tem a pirâmide de Maslow lá, né? As necessidades básicas já são atendidas com quem ganha o mínimo. Necessidade de segurança, ela vem conforme a gente ganha um pouco mais de dinheiro. Só que quando a gente inverte a pirâmide, que é aquilo que eu verdadeiramente acredito, quando você tem o dinheiro da fonte do seu trabalho, o seu trabalho é fonte do seu dinheiro, e aquele dinheiro abastece a tua vida, você se sente segura. Você sente que as suas necessidades básicas estão atendidas, você vai se sentir mais fortalecida para se posicionar. Não quer dizer que a mulher vai sair ou não da relação, porque muitas delas nem querem sair. Elas só querem que o par pare de bater nelas. Mas como que eu digo não? Não põe a mão em mim quando eu dependo dele para me dar o arroz e feijão? Ela fica com medo de faltar o básico. Então foi quando eu olhei esses índices todos e olhei para a minha própria história e falei, bom, eu posso ajudar essas mulheres. Eu posso ajudar o Brasil a diminuir esse índice de feminicídio. Elas não precisam mais se sentir indignas de viver uma vida digna ao lado dos seus. E não por uma obediência ou uma submissão pregada por uma igreja tão machista quanto o governo. Porque lá está dito que o homem tem que dar a vida para a mulher, assim como Cristo deu para a igreja. Então, nesse movimento do empreender, fortalece o emocional financeiro para essa mulher se posicionar. Então, quando Deus parece distante, muitas vezes somos nós que estamos distantes das pessoas que vão nos conduzir e vão nos ajudar, vão nos apoiar, vão dar esse estímulo para ir na direção daquilo que genuinamente você quer. Quando a gente está rodeado de pessoas que querem nos poupar demais, presta atenção. Essas pessoas, por um amor cego, não quer que você cresça. Porque quanto mais você sobe o seu nível, mais você se distancia delas. Entende? Faz sentido isso aqui para vocês? E aí aqui no livro, para quem está chegando agora, a Josi, o Leonardo, a gente está falando do livro Uma Vida com Propósito, e a gente está no 14º dia. E aí eu estou trazendo as minhas próprias percepções diante do livro. Como estabelecer uma vida com propósito, unindo quem você é com aquilo que você sabe genuinamente fazer e transbordar na vida do outro, alcançando o propósito supremo. É isso que a gente está fazendo aqui. Então ele propõe nessa... eu até deixei aqui, né? Hoje eu trouxe o livro aqui. A verdade... tem um trecho aqui do livro que ele diz assim: a verdade é tudo... A verdade é que não há nada de errado com você. Trata-se de uma parte da provação e do amadurecimento da sua amizade com Deus.
Lembra que a gente está falando desse Deus que não é o Deus conceitual que cabe na caixinha, no recipiente espiritual das pessoas? A gente está falando do Deus maior, de espírito. Esse que você tem a centelha divina dentro de você. Esse movimento daquilo que você sabe para aquilo que você quer nesse espaço depende do amadurecimento, da amizade, da aproximação de você com você mesmo. Alguém quer me barrar, mas qual é a minha proximidade comigo mesma? Não é sobre a mentora que falou que é grande demais para mim. É sobre quanto eu não estava firme, segura, madura para poder alcançar aquele lugar. Porque se eu estivesse, eu teria posicionamento de dizer para ela que ela estava errada. Não é sobre ela, sobre mim. Entende? Muito calor. Então ele propõe aqui o livro traz ele traz 4 formas da gente agir quando a gente sente esse distanciamento. Ele propõe 4 coisas, 4 formas. E aí o que acontece? Ele traz, peraí que eu marquei aqui uma coisa e esqueci de grifar. Ele traz 4 formas que a gente vai discorrer aqui. Os desafios que a gente vive nessas ações. A Macarena chegando, bem-vinda, Macarena. Talvez em maio eu vou estar aí no Rio, hein, Macarena? A gente podia marcar um café. Bom, 4 formas de agir quando sentir a distância de Deus. Quando você sentir que parece que esse Deus não está tão perto. E a gente está falando de quem? De você com você mesmo, com a sua centelha. Por isso que eu trouxe esse ponto do ambiente. Quanto o ambiente é influenciador e interfere. Primeiro ponto que ele sugere, quando a gente sentir esse vazio, que é um puta desafio, um treino, inclusive para mim. Dizer exatamente o que você sente. Dizer exatamente o que você sente. Eu não tive postura para falar para aquela professora exatamente o que eu sentia. Outro dia eu falei para minha filha, né? Minha filha, ela tá estudando tráfego pago e ela tá estudando esse movimento dos bastidores do digital, né? Como gestor de tráfego. E a gente estava fazendo uns testes tal. E aí, quando eu falei para ela do público que eu gostaria de alcançar, mulheres que tivessem uma crença, né, de uma espiritualidade, não obrigatoriamente cristã, mas, enfim, a gente tem aí um número relevante, relativo, né, relevante de cristãos no Brasil, segundo esses dados. Aí ela falou para mim, mas você está disposta a mexer no vespeiro? A gente está falando do público direto. Não estou falando do padre, estou falando do pastor. Entende? Mas ela também colocou essa barreira, ela ficou com medo. Então é falar exatamente o que você sente. E eu poder falar para ela, eu me sinto segura para colocar isso para rodar. Hoje eu me sinto segura. Então, dizer exatamente o que você sente, mas dizer para quem? Para as pessoas que estão à sua volta. Dizer para você o que você sente. Ser compassiva com você. Hoje, quando eu lembrei dessa mentora, que eu escolhi me distanciar dela, não com arrogância, não excluindo ela da minha vida, de jeito nenhum, porque eu aprendi muito com ela. É olhar para ela e tomar os aprendizados que me é útil, aqueles que eu usei, aqueles que serviram para mim, e aquilo que não serve, a gente peneira. Assim como vocês que estão aqui. O que não serve, peneira, joga fora. Mas aquilo que você tomar, que você decidir ficar, experimenta. Viva! Assim como o guarda-chuva fez tanto sentido para tantas de vocês. Mudou a vida de vocês, foi um aprendizado. Já é seu. Não é mais meu. É seu, é nosso. E a Giovana, quando ela for atender na numerologia, ela pode usar os números dentro desse guarda-chuva. Não sei como fazer isso, mas foi algo que me ocorreu aqui.
Entende? A Lena, quando for fazer os sabonetes dela, ela pode olhar para o guarda-chuva, se é um sabonete direcionado para a mulher, para ela tomar um banho íntimo, para um aroma diferente. Ela pode aplicar isso em qualquer lugar da vida dela. Então é um conhecimento tomado, experimentado, que virou seu. E quando alguém vier falar, nossa, mas que maluquice, você vai falar o que você sente, exatamente o que você sente. No livro ele diz para a gente falar para Deus o que a gente sente. E a gente já sabe que esse Deus habita em outras pessoas também. Quem são essas pessoas? Essas que estão ao nosso redor. São as pessoas que estão ao nosso redor. Quem é a pessoa mais próxima de nós? Quem é casado tem que ser o par. Você tem coragem de falar tudo o que você sente exatamente como você sente para o seu marido, para sua esposa? Essa é uma das formas da gente se aproximar de Deus, e não é do Deus que está no espírito que está no outro, mas também é uma forma de colocar em ordem aquilo que sentimos. Quanto mais a gente fala, mais as coisas se organizam dentro. Então, quando eu falo que eu estou sentindo, outro dia eu tive um momento aqui com o Marcel e com a Laiane, e eu tive um momento de explosão de uma emoção mesmo, assim. Falei, chorei, não sei o quê. Depois as coisas se assentaram dentro de mim. E aí eu chamei a minha filha de volta. Eu falei, eu preciso falar com você, porque eu acho que talvez você não tenha entendido o que eu queria falar. Porque eu falei com um monte de emoção misturada. Eu não separei um fato da emoção. E eu estava me sentindo muito segura para aquilo. Eu me sinto muito segura entre os meus. E eu falo o que eu sinto, o que eu penso, bravejo, choro. Mas tem sido um treino do lado de cá. Então, quando eu chamei a Laiane de volta pra gente conversar, ela falou, não, mãe, eu entendi. Eu nem levei. Ela já adotou o compromisso, não leve nada pro lado pessoal, né? A gente faz o treino em casa, né, minha gente? Ela falou, já não levei nada pro lado pessoal. E eu entendi o que você falou. Então, beleza. Sim, Dani, o guarda-chuva é você, esposo, filhos, trabalho e família de origem. Isso mesmo. E ali no lugar do esposo, para quem não tem par, é amigos, círculos íntimos, né? Filho, para quem não tem filho, é projetos e trabalho que é a fonte do seu dinheiro. E a família de origem é tudo que veio antes, tipo eu que não tenho pai e mãe, mais vivos são meu irmão, meus tios e primos, enfim, tá? É isso aí. Só que eu tô contando que o pilar central da vida, não é o mais importante, mas é o pilar central, é o trabalho. Porque é do trabalho que vem o dinheiro que abastece toda e qualquer relação. Que promove, né, a situação e a qualidade de vida nessas relações. Beleza? Segundo ponto. Segunda forma de nos aproximar mais de Deus quando a gente sente esse distanciamento. Concentrar-se no Deus imutável. Ele propõe no livro. Concentrar-se no Deus imutável. Quem é esse Deus imutável? É a vida em si. Olha só, concentrar-se no Deus imutável. A gente está aqui, ó, no caminho para a vida, né? Aqui, a gente está nesse caminho aqui, ó, do avançar. Quando eu tô no meu deserto, entre o quem eu tinha como referências de pessoas e quando eu olho para aqueles que estão lá adiante, quando eu vou caminhar nesse deserto, que eu sinto esse vazio, essa escuridão na alma, esse deserto é quando a gente precisa se concentrar na vida. Tem muitas pessoas que falam assim, já tentei de tudo, já não sei o quê. Uma pessoa que fala já tentou de tudo, pode olhar. Ela tentou muito pouco de 2 ou 3 opções, porque é impossível alguém tentar de tudo. Mas, tipo, impossível. Quando vinha uma pessoa que falava assim pra mim, não, eu já tentei de tudo no meu casamento, não tem mais jeito. Duas perguntas. Já tentou fazer um alinhamento de expectativa para ouvir o que ele pensa e sente? Não, isso não adianta. Já tentou? Não. Então não tentou de tudo.
Alinhamento, ó, duas ferramentas fundamentais para qualquer relação. Alinhamento de expectativa. Guarda-chuva das funções. Olha para essas duas coisas. Tá dando ruim? Olha para essas duas coisas. A gente tinha uma lindeza lá na prosperidade, na comunidade Ser Próspera, que quando ela aplicou o guarda-chuva das funções e alinhou a expectativa com o marido, as coisas mudaram magicamente. Olha que lindeza. É duas coisas. Não precisava nem vir na sessão comigo essa moça. Entende? Então, quando a gente está nesse vazio, nesse deserto, passando pelo deserto, a gente precisa se concentrar naquilo que é imutável, que é a vida. Você acordou, você tem uma nova oportunidade de fazer nova todas as coisas. Se concentrar na vida, naquilo que é imutável. O que é mutável? A situação de vida. O que pode mudar a situação de vida? E muitas vezes, no caminhar da mudança de situação de vida, é onde a gente sente esse vazio. É onde a gente se sente sozinho. É onde a gente pensa que não está tendo apoio. Entende? Muitas vezes, tinha uma pessoa que falava assim para mim: o meu bem, meu marido não me apoia no meu empreender. Amada, você tem que se preocupar com a conta de água e luz? Aí ela falou: não. Você que abastece a casa? Não. Você tem que fazer o quê? Eu só tenho que abastecer o meu carro para ir para o lugar onde eu trabalho. Que ela fazia a unha num outro salão, num outro lugar, e ela estava querendo expandir esse movimento dela de unha de gel e alongamento, não sei o quê. Quem compra as fraldas do seu filho? Meu marido. Eu falei: ele te apoia muito mais do que você está vendo. Meu marido não me apoia. Entende? Então, muitas vezes a gente não quer passar o deserto sozinha. A gente não quer olhar para nossa, para aquilo que depende de nós. E isso, minha gente, no empreender, a gente não vai viver só uma vez. Para isso, a gente precisa desenvolver muita musculatura. A gente não vai viver isso só uma vez. A gente vai viver inúmeras vezes. Inúmeras. Mas quando você está focada e dando o seu esforço para aquilo que você veio fazer nessa terra, nesse mundo, cumprindo o seu propósito supremo, alcançar aquilo que é a sua herança por direito do Criador, ninguém te para. Ninguém te para. Por que eu não avancei? Porque eu não estava ali, ó, querendo passar meu deserto sozinha. Eu procurei pessoas que, quando ouviam, me via como pequena diante de algo grandioso. Entende? Terceiro ponto. Então, primeiro ponto, quando a gente se sente distante, quando a gente sente que Deus está distante, é dizer exatamente o que sente, porque quando a gente fala, organiza as coisas por dentro. Segundo ponto, concentrar-se naquilo que é imutável, que é a vida. E o terceiro ponto, confiar que Deus cumprirá aquilo que ele prometeu. Confiar. Confiança. É um dos movimentos mais desafiadores do ser humano. Confiar no outro. Que confiar em Deus, que Deus promete, confiar que Deus vai cumprir a promessa, não é sobre esse Deus que vai fazer todas as provisões enquanto eu tô aqui, ó vida aos céus. O maná já caiu, minha gente. A água já saiu da pedra, já era, já foi. Agora ele tá dando os passos e a gente já sabe. Sabe que ontem eu estava no meio de uma meditação e aí eu pensei, veio um pensamento assim para mim, né? Que tem gente que fala assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Quem já ouviu isso? Coloca um emoji aqui ou coloca para mim. Você já ouviu isso? O dinheiro é a raiz de todos os males? Quando eu lembrei disso, veio um pensamento assim para mim.
A falta de comunicação é a raiz de todos os males. A falta de comunicação. Eu quero vender meu produto. Se eu não falo que eu tenho produto, não vou vender. É a falta da comunicação. Se eu preciso do apoio do meu marido em algo mais, eu não falei para ele, ele está fazendo 10 mil coisas como essa minha cliente. Você falou para ele o que é te dar apoio? Qual é o apoio que você precisa? O que exatamente você quer? Que você não se sente apoiada? Ah, mas ele não vai entender. Pressupõe as coisas. Um dos acordos lá dos 4 compromissos é não fazer suposições. Fala exatamente o que você pensa. Se conecta com aquilo que é imutável, que é a vida. E aí, quem sabe o outro, mas por que a gente não fala? Porque a gente nem confia no outro. A gente nem confia na capacidade, na potência do outro nos ajudar. Oi, Jaque, bem-vinda. Então, esse movimento do confiar é extremamente desafiador. E aí, o que a gente faz? Nós, na nossa humanidade mesquinha, muitas vezes, quer controlar tudo. O que determina se você vai confiar no outro ou não é o quanto você está disponível e disposta a abrir mão do controle. Pega essa. Falar o que sente já é difícil. Aí a gente não consegue dar esse primeiro passo. Se concentrar naquilo que é imutável, que é a vida, naquilo que você pode fazer, porque muitas vezes a gente se concentra no que o outro deixou de fazer, que está nos afetando. Porque o outro, quando a gente está jogando tudo muito pro externo, a gente está na postura de vítima. E o terceiro ponto, confiar. Mas confiar exige abrir mão do controle. Confiar exige alinhamento de expectativa. Confiar exige que você acredita na potência de vida que habita o outro. Confiar exige que você diga isso é bom, isso não é, isto desse jeito, quais são os limites de negociação dentro daquilo que você quer que o outro faça. Quando eu falei, né, Marcel faz uns cortes de vídeo para mim, coloca só a legenda, não põe a capa. Aí depois eu falei para ele, ó, eu deixei um modelo de capa, você pode usar esse. Mas foi confiando gradativamente, entende? Confiar. E o quarto e último ponto que ele traz dentro do livro, nesse contexto, é lembrar do que Deus já fez por você. E aí, aqui, minha gente, vou falar para você uma coisa. Eu até queria ler, né? Vou ler aqui para você. Olha só. Presta atenção. Aqui, quando ele fala lembrar do que Deus já fez por você, no livro, ele está fazendo uma referência da crucificação, tá? E aí, eu vou contar para vocês como que eu lembro disso. Talvez você já tenha uma ideia aí, mas eu vou contar. Ele fala assim, ó. Infelizmente, esquecemos-nos dos detalhes cruéis do torturante sacrifício de Deus fez a nosso favor. A familiaridade gera complacência. Familiaridade gera complacência. Mesmo antes da crucificação, o Filho de Deus foi desnudado, espancado, até ficar quase irreconhecível. Açoitado, ridicularizado e escarnecido. Coroado com espinhos e cuspido da forma humilhante, ultrajado e ridicularizado por homens cruéis, ele foi tratado pior que um animal. Então, quase inconsciente pela perda de sangue, foi forçado a arrastar uma cruz colina acima. Foi pregado nela e deixado para morrer em lenta e excruciante agonia. Enquanto seu sangue escorria, escarnecedores a seu redor gritavam-lhe insultos, rindo
rindo-se da afirmação de que era Deus. Em seguida, pelo fato de Jesus ter assumido a culpa pelos pecados de toda a humanidade, Deus desviou o olhar daquela horrível visão. E Jesus gritou em total desespero: meu Deus, por que me abandonaste? Olha, quando eu leio isso, que me faz... Não sei se vocês já assistiram aquele filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo. Eu já assisti várias vezes. E eu vou te falar que as cenas de agressão me traz no coração aquela mesmo impulso de tirar aquela menina da roda, quando ela estava sendo chutada, caída no chão. É a mesma coisa. E o que o cara traz aqui no texto? Olha, a familiaridade gera complacência. É tão familiar para nós a violência psicológica, moral, patrimonial, física. É tão familiar. É tão familiar ouvir que você é pequena. É tão familiar ouvir que você é insignificante. É tão familiar ouvir que você não pode fazer isso ou aquilo porque alguém vai te bater, vai te atacar. É tão familiar essa violação de quem você é que ela se torna normalizada. É normal aquelas meninas verem a outra chutando a outra e batendo. Assim como foi normal para aqueles soldados ver tudo que estava acontecendo com Jesus na crucificação. Então, quando ele traz esse ponto, lembrar do que Deus já fez por nós, não é sobre o Cristo crucificado. Vocês já sabem que eu não olho para a cruz dessa forma. É o olhar para que essa violência pode acabar. A gente não precisa mais pagar o preço com a própria vida. É sobre isso. Nós não precisamos mais ser assassinos de nós mesmos, dos nossos sonhos. Menos ainda do sonho de outro quando esse vier nos contar. É muito para você. Mas eu, diante daquela mentora, por exemplo, era tão normal alguém me podar que eu nem percebi a nuance sutil da violência acontecendo ali. Vocês pegaram isso aqui? Ou é muito profundo? É profundo, mas quando a gente olha para aquilo que é imutável, que é a vida, a gente não normaliza mais as violações. A gente consegue sim olhar. Gente, eu vou falar, ó. Tá aqui, né? Vocês já sabem. O meu... Ops. Eu deixo um crucifixo aqui perto de mim, né? É um mini terço. Isso aqui é para eu não me esquecer. Se eu tô com medinho de me expor, porque alguém vai vir um hater, vai falar mal de mim aqui, eu tenho que olhar para esse crucifixo. Eu tenho que olhar para essa memória. Eu não preciso pagar com a vida, não precisa mais outras mulheres morrer. A cada 8 segundos, uma mulher é violentada nesse país. A cada 8 segundos. A nossa live está durando aqui, ó, 50 minutos. 50 minutos. 6, 5 vezes 8, 40. Presta atenção. 5 mulheres. Não, muito mais, né, amor? 50 minutos dividido por 8 segundos. Trezentos e 375 mulheres, entre meninas de 14 para cima, viveu algum tipo de violação.
seja física, seja moral, seja insulto, seja... Presta atenção nisso. Quem sou eu para ficar com medo de um hater diante de tudo isso? Eu não sei qual é o seu chamado. Mas é sobre despertar a sua consciência que quanto mais a gente resiste a esse chamado, maior. O Marcel me corrigiu ali que ele foi olhar na internet, são 8 minutos. A cada 8 minutos, uma mulher vive algum tipo de violência. Então, em vez de 370, é 34 mulheres. 40. 6 mulheres. Então, é para a gente parar para pensar quanto que a nossa vida está genuinamente servindo a vida de outras pessoas. Com o nosso servir. Quanto que eu estou vivendo os meus desertos para me fortalecer, amadurecer essa amizade com Deus que está dentro, resgatando, recuperando a minha força para poder transportar ela e transmutar o mundo à minha volta. Eu não estou falando do Brasil todo, quem sabe eu chego lá. Mas se eu conseguir mudar o índice de Campinas, que é a cidade que eu vivo, já é bastante. Se eu consigo transmitir essa mensagem de que o trabalho dignifica, que a fonte do trabalho é o dinheiro, e o dinheiro fortalece emocional e financeiramente para 1% da população de Campinas, são mais de 1.000 pessoas. Outro dia o Marcel estava fazendo a conta que 1% dos 81% que se declara cristão são 2 milhões de pessoas que eu posso impactar com essa única mensagem. Entende? Então, a sua vida é muito preciosa aos olhos do Criador. A sua vida é muito preciosa aos olhos do Criador. Você vai servir a vida quanto mais você assume a sua real identidade, integra quem você foi dentro do teu coração, no propósito primário, e coloca a serviço da vida o seu propósito secundário, que é aquilo que você faz e sabe fazer. Então, hoje, quando eu falo aqui com você, diante desse capítulo que mexeu tanto comigo, eu resgatei esse projeto lá de 2022, impactar mulheres, ajudar elas a monetizarem o dom, o talento delas. Uma mulher como minha avó, há anos atrás, que foi mãe de 4, ela costurava e fazia bolo para ajudar na economia doméstica. Isso está na minha história. Contei para vocês a história de quando eu tive a minha filha com 15 anos, o que eu fui fazer? Bolo. Que se faltasse todo o dinheiro para você, o que você faria hoje para fazer o dinheiro? A primeira coisa que vem na tua cabeça, muito provavelmente está ligado com o seu dom mais primitivo, que precisa ser desenvolvido, talvez. Se eu penso, vai faltar dinheiro, eu vou bater de porta em porta e vou vender bolo de novo. Entende? Esse 7º dia, esse 14º dia aqui, segundo ciclo de 7, né? Foi punk para mim, mas foi muito revelador, trouxe muitas coisas. E, olha lá, confirma minha fala ontem com a minha mentora, que riqueza. Muito bom. E aí eu deixo esse desafio para você do lado de cá, tá? Olhar para o guarda-chuva das funções para você, para o seu esposo, e colocar em prática essas 4 formas de se aproximar mais dessa centelha divina que habita em você. Usando esses 4 passos. Falar o que sente. Se concentrar naquilo que você pode fazer, dando o seu melhor. Confiar que o outro também tem capacidades e habilidades que são complementares às suas. Então você pode abrir mão do seu controle, pode confiar no outro.
E o quarto passo é não esquecer o que já foi feito. E quando eu falar isso aqui para você, em vez, para quem não é cristão, para quem não olha para a cruz, não tem nenhum problema sobre isso. É você olhar para o que Deus já fez na sua própria história com as pessoas que já passaram por ela. Você só é quem você é hoje por todos esses que já passaram pela sua vida. Então, lembrar o que já foi na sua história também remete às pessoas que Deus enviou para presentear a sua biblioteca de sabedoria, as suas experiências. Isso faz parte do seu servir, tá? Agir falando, né? Tá fazendo total diferença para mim e no meu novo empreender. Que riqueza! É esse o objetivo. Porque aí você se tornando mais fortalecida em si, no seu propósito primário e secundário, você vai transbordar na vida de outros. É a gente tomar de uma fonte e transbordar na vida do outro. Bom, nós estamos aqui tomando dessa fonte desse livro, né? E eu tô transbordando, eu tô experimentando e transbordando aqui na vida de vocês. Então, beleza. Ó, encerrando o nosso encontro de hoje, leva esse desafio para você dos 4 passos de como nos aproximar mais quando sentimos esse vazio na nossa alma. Quando a gente não sente a presença de Deus. Falar o que sente, se concentrar na vida, não na situação de vida, nem no que estão fazendo, confiar e lembrar de tudo que já foi, tudo que Deus já fez por você na sua vida, tudo que você já experimentou, tá bom? Esse é o movimento de hoje, do lado de cá, e que eu desejo que você faça do lado daí também. Se faz sentido isso aqui para vocês, compartilhe essa live com mais pessoas. Sábado a gente vai ter um workshop, eu vou fazer um spoiler para vocês do PDF que vai acompanhar a gente nessa jornada. Tá lindo de viver. E aí depois eu compartilho com vocês aqui nos stories para ver quem quer chegar junto, fazer inscrição e vir, né? Um beijo grande no coração de vocês. Deixa eu fazer um alinhamento aqui rápido com vocês, viu? Como o workshop no sábado vai ser às 9 da manhã, eu vou fazer o encontro do livro 1 hora antes, tá? Vou fazer o encontro do livro às 8 no sábado, tá? Eu olhei na minha agenda, vai ter 2 dias que eu vou fazer às 8. No sábado, agora, e no dia 30, que eu tenho uma consulta médica, eu vou às 9, e é aqui pertinho da minha casa, eu vou fazer às 8 o encontro do livro e depois eu vou pro médico. Então, 2 dias, depois eu mando lá no grupo e mando lá no Instagram, aviso disso, mas amanhã, no sábado às 8, nosso encontro, tá? Então, ó, um beijo bem grande no coração de vocês. A Gi tá contando que sábado vai levar a mamãe para fazer exames. Depois você assiste gravado lá, fica no YouTube, tá, Gi? No YouTube dá para você assistir aceleradinho. É isso. Lindezas, desejo que o seu coração esteja transbordando como o meu, que eu esteja mexendo aí com alguns paradigmas, fazendo você fazer novos movimentos. Se a gente quer novos resultados, a gente precisa fazer novos movimentos, tá? Beijo grande no coração e até qualquer hora.